E viu só, pessoal, hoje nós estamos com a presença ilustre do Flávio Vale. Flávio, é um prazer enorme estar com você, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedro, boa noite a todos, prazer é meu estar com vocês, pessoas que já admitem raciocinar fora dessa caixa, desse sistema de controle. Muito bom isso, é uma satisfação muito grande. Bom, o Flávio Vale tem um canal no YouTube chamado Flávio Vale. E este canal é um canal muito fantástico, porque eu vi ele entrevista as pessoas, e eu vi entrevistas maravilhosas lá, entrevista a Mônica de Medeiros, dentre tantas outras pessoas, muito interessantes os vídeos. Essa Pantera é uma coisa assim que eu tenho às vezes as pessoas olham pra gente, pessoas que ainda não compreenderam como o universo funciona, o sentido real da vida, pessoas que ainda estão, infelizmente, ainda num nível anterior ao que nós já chegamos, e essas pessoas, inconsciente ou conscientemente, elas emanam uma energia um pouco desfavorável. E essa Pantera, ela serve como um para-raio de energia densa. Então, às vezes, muita energia que é para mim vai para a Panterinha. Mas é interessante a gente programar estes seres para receber esse tipo de energia, porque muitas vezes até os próprios animaizinhos de estimação que moram com a gente fazem esse trabalho por nós, né? Recebem essas descargas. É verdade. Os cristais são muito funcionais, Flávio, nesse sentido também de para-raio. Da técnica de saída do corpo, de desdobramento, né? E eu comecei a estudar, eu estudei os vídeos que você publicou referente a isso, e estudei o PDF, que explica a técnica com um pouco mais de detalhes. Mas parece que há um PDF mais novo, pouca modificação da técnica do que está lá. De qualquer maneira, eu estou fazendo como eu peguei. Queria ver se a gente tem esse mais recente. Certo. O que eu posso dizer sobre isso para ti é que, sim, aquele primeiro manual lá passado ele tem algumas pequenas alterações, tem algumas pequenas modificações que ajustam e facilitam, né, a realização da técnica. O maior update que ele já recebeu, o último update que ele recebeu. Ah, Flávio, a Bianca vai estar no teu canal. Que legal, essa eu não perco por nada. Quanto à técnica da TFCA, a mais recente, as alterações todas, a mais completa, tintim por tintim, perfeitamente, com cada detalhe, olha, retirado de lá, inclusive, porque eu e o Hélio fomos lá para desenvolver um vídeo que fosse perfeitamente perfeito aquela técnica. Porque se lembra que a gente fez aquele vídeo da técnica da TFCA, né, com a Laura e tudo mais, passo a passo direitinho. Daí quando a gente chegou lá na TFCA, eles nos disseram que tinha algumas coisas que estavam erradas, pequenas coisas, mas era assim, ó, pequenas mesmo, eu até pensei que aquilo lá não fizesse diferença. Daí a gente foi lá, aprendeu as correções, a gente aprendeu o pouquinho que a gente tinha colocado errado e um pouquinho de coisa a mais, a gente desenvolveu um novo vídeo, que foi o vídeo da correção da técnica. Tem as alterações que... então eu vou procurar esse, então. E esse é o que há de mais recente nessa técnica. De lá, então, não foi alterado. A gente aprendeu diretamente lá com a Bianca. Com esses ajustes nos detalhes, e às vezes os detalhes é que fazem as diferenças. A equipe dela diz o seguinte: 99% de chance dela estar presente na sala, só se tiver algum imprevisto. Mas a Bianca estará conosco na quarta-feira. Foi a Denise que falou da técnica dos dedinhos pegando fogo, mais fácil que a da TFCA. E é verdade, tem uma técnica mais fácil para mas não fui eu que inventei, mas é uma técnica mais fácil, que é a dos dedinhos, né, aquele que incha ele, o dedinho do pé, o dedinho da mão e o ponto aqui em cima da boca. São trabalhando visualizações, movimentando energia dentro de alguns pontos específicos nosso corpo energético, dos pontos da acupuntura, e estimulando eles e desconectando os corpos. Mas isso é bem relativo a cada pessoa, né? Tem pra pessoas mim ele que se afinizam funciona melhor com um com o outro. E é rápido. Que eu, inclusive, eu reluto pra passar lá no canal, porque vai que a pessoa consiga e depois sai aí por aí no extrafísico sem saber de nada, né? Se a pessoa, sei lá, fica com medo, se assusta, é bom deixar a técnica do TFCA, que é uma técnica difícil, que daí a pessoa, até ela conseguir, ela já aprendeu tudo sobre o extrafísico. Ela já pesquisou, ela já fez.
Tá bom. Daí é melhor. Mas funciona. E vale a pena também ouvir as séries da Bianca, porque ali você tem muita informação. Eu assisti a série porque você recomendou. Umas músicas bonitas. Tem acho que 14 vídeos. Tem umas orações maravilhosas de arrepiar, assim, quando ela visita as igrejas no campo astral, né? Sim. E aí, me lembrou os 2 primeiros livros do André Luiz, né? Que é o Nosso Lar e Mensageiros. Eu me dei conta hoje, com mais lucidez, assim, quão organizado é o campo astral em nível de trabalho entre as pessoas, né? E de amparo. Se eu tinha uma sensação ainda de solidão, de desamparo ou de medinho, porque as minhas dúvidas pessoais, assistindo a sua série que você colocou lá da Bianca, isso, assim, eu acho que se extinguiu por completo, porque eu fico sentindo que tem centenas de pessoas me ajudando. Meus amigos, meus familiares que estão espíritos, as equipes, e intuindo por onde tem que ir. E tudo muito próximo de ti, né? Eu tô muito feliz com essa sensação de que tem um monte de gente trabalhando de forma super organizada para cuidar de todo mundo. Eu acho que é porque o nosso lar é uma experiência similar, mas ele tá desencarnado, né? Ele começa a vivenciar e contar as primeiras vivências desencarnado. Mas ela não. Então, talvez o personagem, entre aspas, né? A pessoa dela, estando dormindo e fazendo desdobramento, vivendo, mostra a conexão, né? Mais da nossa realidade, assim, né? E quanto mais sutil vai ficando a matéria, quanto mais próximo da unidade, maior a organização. A nossa experiência ela é o que há de mais densa, portanto é o que há de também mais desorganizado. E ainda assim a gente encontra lugares e instituições extremamente organizadas. Mostra, né, que existem tecnologias que inclusive eles conseguem ver o que a gente está pensando, eles conseguem assistir a nossa tela mental, como se fosse uma televisãozinha, né? Tem uns que nem precisam mais dessa tecnologia para ver o que está se passando na nossa mente, né? Mas para aqueles que ainda não conseguem ver aquilo que está se passando na nossa mente, existem tecnologias, que é um aparelhinho, tipo uma televisão, que abre assim, ela é desdobrável, coloca no bolso, tira do bolso, e é uma tela que aparece o que estamos pensando, o que está passando na nossa mente no momento. Esse aparelhinho tem no cinturão do AME. Com certeza. Como amigos espirituais, eu fico pensando, eles ficam o tempo todo com a gente no espaço, ou não tem um espaço que nós estamos? Ah, tá, porque eu fico pensando, senão porque eu converso o tempo todo e eu fico, gente, mas aí eles não tem nada pra fazer, né? Porque você fica falando. Não, pode ter certeza que esse teu conversa o tempo todo com eles não perderam uma palavra. Sim. Não, isso eu sinto, só que eu tô falando assim, eles não estão aqui comigo, mas tem um acesso, né? Seria isso, assim. Eles não precisam estar aqui pra estar junto contigo, isso é verdade. Mas eles têm uma conexão contigo, ainda mais pela profissão deles, né? Profissão espiritual, digamos assim, né? De ser teu orientador, de ser teu guia, de ser a pessoa que te acompanha nessa encarnação. Ele tem uma coisa que, ao momento que tu pensa nele, ele vai estar te ouvindo. Ele vai estar recebendo as tuas informações. Não importa onde tu esteja e não importa onde ele esteja. Se for necessário a proximidade dele aqui, ele vem. Instantaneamente, inclusive. A nossa vida é muito chata pra estarem aqui o tempo todo. Eu tava falando pra todo mundo que eu tava vendo ET. Ah, que eu vi uma ET tão bonita. Aí você apareceu com aquele capítulo do M, né? Aquele episódio falando dos intraterrenos. E, na verdade, eu não tava vendo extraterrestre, eu tava vendo intraterrestres. Muito porque a descrição era a mesma. Olha aí, então tava vendo seres da raça. Porque existem 3 raças que moram no interior da Terra, né? E a gente não consegue imaginar, né? Os seres humanos não imaginam que existem outras 3 raças mais avançadas que ele mesmo que vivem aqui. Não vivem, né? Vivem aqui na Terra. Que o planeta Terra é a casa deles. A gente não faz ideia disso. Isso é muito fantástico. Existem essas 3 raças no interior da Terra. A Cunha, Betamix e Tota. Isso nos dá uma sensação de muita segurança, né?
que o planeta, eles estão aqui, eles sabem gerir isso, eles sabem organizar. Inclusive eles falam que todas as nossas águas dos lençóis freáticos são filtradas por eles, porque se não fosse feito assim, a gente estaria todo mundo contaminado com agrotóxico. Então eles fazem coisas que a gente nem imagina que eles fazem, que são fundamentais para nossa sociedade, que se diz tão avançada, continuar viva. Flávio, eu vi lá no teu canal entrevistas sobre o tempo, sobre viagens no tempo, né, através também da transcomunicação, e captava coisas do passado, algo assim, algo que tinha a ver com voltar no tempo, avançar no tempo, alguma coisa assim. Porque, segundo a teoria que ele pesquisou, que desenvolveu, nós vivemos o tempo todo no passado, segundo essa teoria, porque nós primeiro projetamos, nós pensamos, existe um registro energético, né? Nós pensamos, nós projetamos, e aí nós manifestamos aquilo que pensamos. Então, há um atraso aí. Então, nós estamos sempre no passado. Nós vivemos no passado por conta que primeiro foi projetado na mente o início do processo do colapso da função de onda, onde o elétron se manifesta emanando a informação de partícula e o cérebro decodifica. Fantástico, Flávio. É algo que dá pra gente se aprofundar muito, né? Um lugar muito interessante. E eu tenho mais coisas também para falar sobre futuro e passado. A gente está numa máquina do tempo, né, que é a Terra. E a gente vai mudando nossa posição no tempo por causa do movimento da Terra. Tudo já aconteceu, né, como tu disse. E a gente vai tomando consciência pouco a pouco de tudo isso. Então toda a informação, toda está em todos os pontos. Porque, por exemplo, assim, ó, eu vou dizer aqui, mas vai ser bem cruamente. Um dia eu quero esmiuçar mais sobre isso. Que, por exemplo, de acordo com o ângulo que tem as partículas, elas estão em certa linha do tempo, estão em certa parte do tempo. Se a gente muda esse ângulo, a gente muda o ângulo que está refletindo, porque, por exemplo, assim, ó, a gente se move pelo universo em espirais, né? E todo esse nosso movimento faz a gente mudar o ângulo que nós estamos. E com isso vai mudando o tempo que nós estamos. Mas se a gente voltar o ângulo para o mesmo ângulo que a Terra estava com nós antes, a gente vai novamente ter acesso àquele tempo. A gente vai estar novamente naquele tempo. E houveram experimentos que as pessoas fizeram, que por mudar este ângulo dessas subpartículas, puderam ver elas no passado. A gente sabe que o futuro e o passado, eles podem ser acessados por projeções astrais. A própria Bianca fala, né, que o tempo é uma ilusão. O tempo na quarta dimensão ele é completamente diferente. Ali tu tem todos os acessos, tanto para o passado quanto para o futuro. Segundo o entendimento que eu pesquiso, a live que você falou é do Sérgio Amaral. Eu coloquei até aqui ao lado, realidade, uma projeção da consciência no passado. Com o Sérgio Amaral falamos sobre isso. Com relação ao tempo, eu dou aqui uma opinião rapidinha. Segundo o que eu pesquiso e tenho como entendimento, o tempo, na verdade, é uma ferramenta de manifestação de experiência de realidade neste privilégio que temos para emanar a fragmentação do todo. Então, veja bem, para mim, o tempo pode ser explicado como degradação da matéria e também a distância do ponto A ao ponto B, porque, na verdade, se a gente for mesmo no astral, na dimensão imediata, o que ocorre é que realmente o tempo ele não existe. Se a gente prestar atenção mesmo, o passado e o futuro, ele não é real, é exatamente uma ilusão, segundo a Bianca. Por quê? Porque se você... O passado, ele não existe, nunca existiu. Porque você se lembra, ele não está mais aqui. E o futuro? O futuro também não existe. É só uma interpretação da realidade, da percepção de realidade. Porque o que existe é o hoje. Sempre foi o hoje. O agora, né? A única coisa real. O agora. Sempre vai ser, né? Sempre vai ser o agora. Do outro lado, aquilo é pleno. As coisas apenas são. Não existe passado nem futuro, apenas é. Só que quando a gente vem para cá, a gente decodifica e traz para essa situação de passado, presente e futuro, e a gente pode ser beneficiado com isso. Os mentores dizem que tudo aconteceu em um único flash. Tudo. Só o agora, né? Só o agora é real, só o agora existe. E a gente está, pouco a pouco, tomando consciência de tudo. Então, eu também concordo com a tua ideia de que todo tempo, ele já está, e a gente está no passado, né? Porque se todo o tempo já está, a gente sempre estaria no passado, mas na verdade a gente sempre está no meio. E a gente sempre pode ir para lugares onde melhor a gente vai aprender. Como, por exemplo, tem seres que encarnam em mundos que estão mais no passado, tem seres que encarnam em mundos que estão mais avançados e mais no futuro, e podem migrar entre estes mundos, né?
Então, existe todos os tempos, se a gente for olhar, existe um planeta, uma escola em cada tempo. Existe uma escola no passado, existe uma escola no futuro, existe uma escola muito mais avançada do que as que a gente já está. Então, o tempo realmente é uma grande ilusão da mente. E eu pretendo desenvolver mais esses assuntos, reencarnação de tempos diferentes, né? Sim. Então, eu pretendo desenvolver mais esses assuntos para trazer uma ideia sobre o passado e futuro que me foi passada e que eu ainda estou digerindo ela para trazer para vocês de uma forma melhor. Fiquem muito felizes ao longo da semana também. Vai ser uma semana maravilhosa para todos. Um grande abraço a todos.